Você já imaginou um mundo sem geladeiras? Para muitos de nós, isso seria um verdadeiro pesadelo. Desde as sobras do dia anterior, até aquele sorvete delicioso que mantém a cremosidade, dependemos desse eletrodoméstico, mais do que imaginamos. Mas, surpreendentemente, para os Amish, viver sem geladeira não é apenas um modo de vida. É uma tradição que eles aperfeiçoaram ao longo de gerações. Eles dominaram a arte de conservar alimentos, especialmente carne, sem precisar de eletricidade. E o mais incrível é que seus métodos, tão simples, mas eficazes, conseguem preservar os alimentos de forma tão eficiente que poderiam envergonhar qualquer freezer moderno. Em pleno século XXI, onde a tecnologia está por toda parte, os Amish continuam apostando em métodos tradicionais. Eles não precisam de eletrodomésticos sofisticados, nem do suporte da eletricidade. Eles confiam em práticas simples, mas comprovadas ao longo do tempo, e não só conseguem manter seus alimentos próprios para o consumo, como também fazem com que durem muito mais e, para completar, ainda melhoram o sabor. E o fato é que seus segredos não são apenas úteis, mas também deliciosos. Lembro da primeira vez que experimentei um presunto curado ao estilo Amish. Confesso que não pude deixar de pensar sem refrigeração. Será que isso é realmente seguro? Mas o que me surpreendeu foi o sabor. Defumado, cheio de personalidade, suculento. E, o melhor de tudo, durava muito mais do que qualquer carne guardada no meu congelador. Se você já pensou que carne sem refrigeração precisa ter gosto de algo rançoso ou seco, pense de novo. Os Amish aperfeiçoaram uma técnica que não só conserva a carne, mas também a transforma em uma verdadeira iguaria para o paladar: poder do sal, um conservante ancestral. Quando se trata de conservar carne, um dos aliados mais poderosos dos Amish é o sal. Esse mineral, utilizado há séculos, torna-se o grande conservante natural que não só previne a decomposição, mas também realça o sabor dos alimentos. O sal é o super-herói desse processo. Ao ser aplicada sobre os cortes de carne, ela elimina a umidade, que é a grande responsável pelo crescimento de bactérias e outros micro-organismos. Não é tão simples quanto apenas jogar um pouco de sal sobre a carne. Os Amish têm um processo quase ritual para fazer isso. Eles escolhem cuidadosamente os cortes de porco, boi ou frango, e depois cobrem cada peça generosamente com sal, garantindo que fique completamente impregnada. É como se a carne estivesse recebendo um tratamento de luxo. E o sal, em vez de ser apenas um tempero, desempenha um papel fundamental, agindo ao longo de dias e semanas para garantir que a carne fique bem preservada. A história por trás do sal é fascinante. A famosa expressão "o vale seu peso em sal" vem de tempos antigos, quando o sal era tão valioso que, em algumas culturas, era usado como moeda. Os romanos, por exemplo, costumavam pagar seus soldados com sal. E os Amish, como verdadeiros guardiões das tradições, não veem o sal apenas como um tempero, mas como um elemento vital para a conservação de seus alimentos. Esse uso inteligente do sal não só mantém a carne em seu melhor estado, mas também realça o sabor, transformando em uma verdadeira iguaria. A defumação, mais do que sabor, uma ciência. Embora o sal desempenhe um papel fundamental, não é o único recurso que os Amish usam para conservar suas carnes. A defumação é outro de seus grandes segredos, mas não se trata apenas de dar um sabor característico. A defumação também atua como um processo de conservação natural, ao desidratar a carne e criar um ambiente hostil para as bactérias. A defumação é uma das tradições mais queridas das cozinhas Amish. Em suas casas, não é raro encontrar presuntos, salsichas e bacon pendurados nas vigas, esperando para serem saboreados. A combinação de calor, fumaça e baixa umidade cria um ambiente perfeito para manter as carnes frescas por muito mais tempo. Em alguns casos,
A carne defumada pode ser conservada por meses, e até mesmo por um ano, mantendo aquele sabor inconfundível. Lembro que tentei defumar carne uma vez, sem muitas expectativas, só como um projeto divertido de fim de semana. Para minha surpresa, o aroma que tomou conta de todo o meu bairro foi tão intenso que meus vizinhos acharam que eu estava fazendo uma fogueira. Em vez de marshmallows, recebi eles com costelas defumadas, e tenho que dizer que eles adoraram. Os Amish, claro, levam esse processo a um nível de precisão e cuidado dignos de uma ciência. Eles não só sabem qual tipo de madeira usar, mas também a temperatura exata em que devem defumar a carne e o tempo necessário. Cada detalhe conta, e o resultado final é um produto que pode ser considerado uma obra-prima da conservação de alimentos. O toque doce, a magia da cura com açúcar. Além do sal e da defumação, os Amish têm outro truque na manga: a cura com açúcar. Esse método, que combina a doçura do açúcar com o poder conservante do sal, oferece um equilíbrio perfeito. Não só melhora o sabor da carne, como também ajuda a conservá-la. Quem diria? Açúcar e sal trabalhando juntos para manter a carne deliciosa por muito mais tempo. O processo é simples, mas muito eficaz. Os Amish esfregam uma mistura de açúcar e sal sobre a carne, deixando a mágica acontecer. O açúcar retira a umidade, enquanto o sal faz seu trabalho para evitar o crescimento de bactérias. É como um abraço quente na carne, que a transforma em uma verdadeira delícia. Lembro que a primeira vez que provei bacon curado com açúcar foi como descobrir um novo grupo alimentar. A mistura do doce com o salgado cria uma explosão de sabor que é, sinceramente, única. Os Amish aperfeiçoaram esse processo ao longo dos anos, conseguindo carnes que não são apenas deliciosas, mas que também podem ser armazenadas por meses, ou até mais. Tradição e sabor. Uma arte ancestral. Esse método de cura com açúcar, embora deixe uma textura levemente pegajosa, é complementado por um processo de secagem, que dá à carne uma consistência firme e agradável ao paladar. De lombos de porco a cortes de boi, cada tipo de carne tem seu próprio caráter. No entanto, todos compartilham uma mesma característica. São o resultado de uma tradição rica em habilidade, paciência e um toque de engenhosidade. A combinação desses métodos não só mantém a carne em condições perfeitas, mas também transforma seu sabor em uma experiência difícil de esquecer. Os Amish, sem dúvida, elevaram a conservação da carne a uma forma de arte, mostrando que, às vezes, o simples e o tradicional podem superar o moderno. Então, da próxima vez que você pensar na ideia de viver sem geladeira, lembre-se de que os Amish fazem isso todos os dias e ainda dão um toque especial que transforma a preservação de alimentos em uma tradição cheia de sabor. O poder do vinagre na conservação de alimentos. Imagine um mundo sem geladeiras. Para a maioria de nós, isso seria um caos, não é mesmo? Mas para os Amish, isso é apenas mais uma parte da vida cotidiana. Eles aprenderam a usar o que a natureza oferece para conservar seus alimentos. E um dos grandes segredos que utilizam é o vinagre. Embora a gente costume ver o vinagre em saladas ou como tempero, para os Amish ele é considerado um conservante eficaz e um aliado essencial na cozinha. Com sua capacidade de criar um ambiente ácido, onde as bactérias não têm chance, o vinagre se torna a base perfeita para conservar carnes como salsichas, bacon e peixe, dando a eles não só um sabor único, mas também uma durabilidade impressionante. Esse método não só conserva, mas também transforma a carne. Os Amish combinam vinagre com uma variedade de especiarias, erva e, às vezes, um toque de açúcar para criar uma salmoura que não só realça o sabor, mas também impede o crescimento de bactérias. Lembro da minha avó, que costumava conservar todo tipo de alimento,
desde vegetais até carne. Embora eu deva admitir que a primeira vez que ela tentou conservar frango foi um pouco arriscado. A acidez do vinagre era sentida em cada mordida, mas como costumam dizer os amishi, a experiência faz parte do aprendizado. O fascinante desse processo é a sua versatilidade. Dependendo do tipo de vinagre utilizado, de maçã, branco, ou até mesmo vinagre de vinho, é possível ajustar o sabor para deixá-lo mais ou menos ácido, perfeito para cada tipo de carne. Especiarias como endro, alho ou grãos de pimenta são incorporadas para trazer complexidade à receita, criando um sabor profundo que desperta todos os sentidos. E, claro, o vinagre como conservante não é nenhuma novidade. Desde os tempos dos egípcios até os soldados romanos, o vinagre tem sido um ingrediente fundamental na conservação de alimentos. No entanto, tudo tem seu truque. O vinagre é poderoso, mas se usado em excesso, pode transformar a carne em algo ácido demais e nada agradável. Felizmente, os amishi dominam o equilíbrio perfeito entre sabor e conservação, garantindo que o vinagre realce a carne sem ultrapassar o ponto de não retorno, arte de conservar com banha. Outra técnica fundamental que os amishi utilizam é a conservação com banha. Embora para muitos essa prática possa soar um tanto antiquada, para os amishi é uma tradição profundamente enraizada. A banha, assim como o vinagre, torna-se uma ferramenta para garantir que os alimentos permaneçam frescos por muito mais tempo. Esse método consiste em aquecer lentamente a gordura animal, até que ela derreta, separando a banha líquida dos sólidos, para depois despejá-la sobre as carnes cozidas, criando uma camada grossa que sela a frescura. Esse processo tem um propósito muito mais prático do que parece. Não se trata apenas de conservar, mas também de evitar o apodrecimento. A banha forma um selo hermético que protege a carne e a mantém livre de bactérias por meses. Em condições ideais, as carnes na banha podem ser conservadas por 6 meses ou mais, o que torna essa técnica inestimável para os lares amishi. A banha também é usada na culinária. Embora possa parecer que encher a casa de gordura não seja muito apetitoso, os amishi aperfeiçoaram essa técnica com tanta maestria que ela se tornou uma parte integral da sua dieta. A banha não só conserva a carne, como também lhe confere um sabor único, acrescentando um toque de riqueza a cada prato. Sem desperdiçar nenhuma parte do animal, esse processo reflete o compromisso deles com a sustentabilidade. Cada pedaço de gordura tem uma finalidade e cada recurso é utilizado com o máximo respeito. Os maravilhosos porões de raízes. No coração do lar amishi, os porões de raízes desempenham um papel essencial na conservação. Esses espaços subterrâneos, com sua temperatura constante e umidade controlada, funcionam como refrigeradores naturais. Eles não precisam de eletricidade e, mesmo assim, conseguem manter os alimentos frescos por longos períodos. Esses porões oferecem o ambiente perfeito para armazenar todo tipo de alimento, desde vegetais até carnes curadas. Por serem construídos abaixo da terra, aproveitam o frescor natural do subsolo, criando um microclima ideal para retardar o deterioramento dos alimentos. Ao entrar em um porão de raízes amishi, é como voltar no tempo. A escuridão, o frescor e a umidade criam um refúgio para a carne curada. As temperaturas se mantêm entre 0 e 4 graus Celsius, o que desacelera as reações enzimáticas e o crescimento bacteriano, impedindo que os alimentos se decomponham rapidamente. Esses porões não só preservam a carne, mas também permitem armazenar vegetais como batatas, cenoura e até maçãs. Algumas casas amishi chegam a criar pirâmides de alimentos, empilhando os produtos para aproveitar ao máximo o espaço. Nunca se sabe que delícias você pode encontrar ao abrir a porta. A beleza dos porões de raízes está na sua simplicidade e eficácia.
Embora sua construção seja modesta, esses espaços vêm sendo usados há séculos para preservar alimentos de forma natural. Em vez de recorrer à eletricidade ou a refrigeradores industriais, os Amish continuam confiando na sabedoria de seus antepassados para manter os alimentos frescos, sem depender da tecnologia moderna. Natureza. Como aliada na conservação, o frio do inverno. Quando o inverno chega às comunidades Amish, o frio não é apenas mais uma estação. É uma ferramenta natural incrivelmente útil para preservar alimentos. Os Amish aproveitam as baixas temperaturas para congelar carne ao ar livre, sem necessidade de eletricidade. Imagine grandes pedaços de carne pendurados do lado de fora, transformando literalmente o quintal em um enorme congelador. Com a chegada da temporada de abate, esses cortes são cuidadosamente pendurados ao ar livre, onde o frio intenso se encarrega de impedir a proliferação de bactérias, mantendo a carne fresca por semanas, até mesmo meses. Claro, esse método exige cuidados, já que não é tão simples quanto deixar a carne do lado de fora. Neve ou chuva em excesso podem estragar a qualidade da carne. Por isso os Amish cobrem seus pedaços de carne com materiais respiráveis, como a estopa, que os protegem das intempéries e da umidade. É um processo que pode parecer rudimentar, mas que, na prática, funciona perfeitamente. Um dado fascinante sobre esse processo é que, na verdade, o congelamento em temperaturas tão baixas não só conserva a carne, mas também melhora sua textura e sabor. Os cristais de gelo formados durante o processo ajudam a amaciar as fibras musculares, o que resulta em pedaços de carne mais macios e saborosos quando você os cozinha. É como se o frio se tornasse um aliado na cozinha. A secagem de carne, uma técnica antiquíssima e versátil. A secagem de carne é uma das técnicas mais antigas de preservação e, embora pareça simples, os Amish a aperfeiçoaram ao longo dos anos. Ao eliminar a umidade da carne, impede-se o crescimento de bactérias, permitindo que a carne se conserve por muito mais tempo. Tiras de carne temperadas são penduradas em locais bem ventilados e quentes, transformando-se em deliciosos pedaços de carne seca que podem durar meses. Não é apenas um lanche incrivelmente saboroso, mas a carne seca tem uma versatilidade impressionante. Ela pode ser reidratada para sopas, ensopado ou qualquer outro prato que exija uma carne mais suculenta. Para os Amish, a secagem não é apenas uma forma de conservação, mas uma forma de arte. O processo exige o equilíbrio perfeito entre temperatura e umidade, para alcançar uma textura macia e um sabor profundamente intenso. A carne seca bem feita não é apenas carne desidratada, é uma verdadeira obra culinária. A conserva sob pressão, tecnologia tradicional para o longo prazo. A conserva sob pressão é uma técnica que foi adotada pelos Amish para garantir que a carne se mantenha conservada por muito tempo. O processo é relativamente simples, mas muito eficaz. A carne é selada em potes herméticos e depois cozida em altas temperaturas em uma panela de pressão. Esse processo elimina as bactérias e cria um ambiente que preserva os alimentos por anos. Além de ser prático, a conserva sob pressão tem a vantagem de preservar os sabores da carne de uma forma única. Carne de boi, porco ou frango fica pronta para consumir a qualquer momento, o que a torna um alimento perfeito para ter à mão em qualquer emergência. Além disso, os Amish transformam o processo de conservação em uma espécie de atividade comunitária, um evento familiar onde compartilham receitas, história e lembrança, enquanto trabalham juntos. Para eles, não é apenas uma tarefa de conservação, mas também de convivência. Um dado interessante: uma vez que a carne é enlatada, ela pode durar entre 3 e 5 anos se for armazenada em um local fresco e seco. É uma ferramenta impressionante para quem busca autossuficiência e armazenamento a longo prazo. Pemmican, o superalimento ancestral. O pemmican
Uma receita que combina carne seca, gordura derretida e, às vezes, frutas vermelhas. É outro exemplo da habilidade dos Amish em conservação. Esse superalimento, inspirado nas tradições dos nativos americanos, não é apenas energético, mas também pode durar anos sem estragar. O segredo do pemmican está no equilíbrio dos nutrientes. A combinação de proteínas e gorduras faz dele o alimento perfeito para viagens longas, atividades ao ar livre ou situações de emergência. Alguns Amish até acrescentam frutas vermelhas para dar um toque de doçura e adicionar vitaminas. Isso não é apenas uma demonstração de criatividade, mas também de respeito pelas tradições antigas e eficiência na preservação. Benefícios para a saúde dos métodos tradicionais de conservação. Os métodos tradicionais de conservação, como a secagem, a salga e a defumação, não só preservam os alimentos, mas também trazem benefícios para a saúde. Aqui conto algumas das mais importantes. A ausência de conservantes artificiais. Um dos principais benefícios da carne preservada de forma natural é que ela não contém os conservantes artificiais ou aditivos químicos presentes em muitas carnes processadas modernas. Em um mundo cheio de nitratos e nitritos, os métodos tradicionais, como a salga, o uso de açúcar e a defumação, são livres desses químicos, o que os torna mais saudáveis. Menor risco de contaminação bacteriana. Técnicas como a salga e a defumação funcionam como uma barreira natural contra bactérias e outros micro-organismos patogênicos. Ao reduzir a umidade da carne, fica mais difícil para as bactérias se reproduzirem, o que potencialmente diminui o risco de intoxicação alimentar. Além disso, a fumaça atua como um antibacteriano natural, criando um ambiente hostil para os patógenos. Terceiro, o maior teor de nutrientes. Alguns estudos sugerem que a carne curada e defumada de forma tradicional pode apresentar um perfil nutricional aprimorado. O processo de cura e defumação concentra os nutrientes ao reduzir o teor de água, o que pode melhorar a absorção de vitaminas e minerais essenciais para o corpo. O legado da preservação. Amish. Mais do que uma técnica, uma filosofia. Desde a salga e a defumação até o congelamento ao ar livre e o pemmican, os Amish nos mostram que a tecnologia moderna nem sempre é necessária para manter os alimentos frescos e nutritivos. Sua filosofia se baseia na autossuficiência, no respeito à natureza e em uma profunda conexão com a comunidade. Essas técnicas não apenas conservam alimentos, mas também valores, conhecimentos e tradições que são transmitidos de geração em geração. Em um mundo que muitas vezes busca soluções rápidas, o Amish nos ensinam que as formas simples e tradicionais podem ser as mais eficazes, não só para preservar a comida, mas também para manter viva uma forma de vida que valoriza a sustentabilidade e a simplicidade.